Nos últimos dias surgiu uma grande polêmica em torno de uma fala do pastor Ed Renekiewicz, um sermão que aconteceu há pouco mais de um ano atrás. O pastor Ed Renekiewicz falou sobre a atualização da Bíblia. Ele disse que nós devemos atualizá-la e deu a entender que a Escritura Sagrada, que a Bíblia é insuficiente. Então, é sobre isso que eu quero conversar com você aqui. Eu quero te ajudar a entender que, na realidade, talvez nós já estejamos atualizando a Bíblia há bastante tempo. Então, só o que eu peço é que você curta esse vídeo, se inscreva nesse canal e siga esse vídeo até o final. Talvez o final desse vídeo realmente lhe surpreenda. Mas, vamos falar sobre atualização. Então, essa palavra atualização já é usada dentro do universo dos estudos bíblicos há bastante tempo. É comum dizer, por exemplo, quando nós estamos estudando teologia bíblica, que um certo profeta atualizou a mensagem de um profeta anterior, de um texto bíblico anterior. É comum dizer, por exemplo, que um autor do Novo Testamento atualizou a mensagem do Antigo Testamento. E é comum dizer também que certas comunidades que existiam na época, que não são bíblicas, mas que usavam e interpretavam a Bíblia, atualizaram a sua mensagem. Por exemplo, nós dizemos que na comunidade de Qumran, o livro do profeta Abacuque, que falava de um contexto bem diferente, mas um contexto de invasão estrangeira, ou seja, portanto, de um contexto de opressão. Esse livro foi atualizado para a situação dessa comunidade de Qumran, que era uma comunidade que vivia em situação muito semelhante, mas agora debaixo de um poder romano. Então, o livro do profeta Abacuque originalmente não fala disso, não diz respeito a isso, mas ele foi atualizado, a mensagem dele foi atualizada para falar disso. Então, dentro do universo dos estudos bíblicos, essa palavra atualizar já é usada há bastante tempo. Ela não choca, ela não escandaliza. Mas quando um pastor diz isso publicamente, isso choca várias pessoas principalmente pessoas que já têm um pé atrás com ele, né? Muita gente já tem um pé atrás com ele. Mas isso choca muitas pessoas, o uso dessa expressão, atualizar. E eu entendo as pessoas que se sentiram chocadas diante disso. Eu não sei se a comunidade dele se sentiu chocada diante disso. Talvez na igreja dele, dentro da comunidade a qual ele pastoreia, essa expressão já seja usada, já seja corrente e seja entendida de uma certa maneira. Então, na defesa que o pastor Ed Renekiewicz escreveu, posteriormente, depois dele ter sido instado pela Ordem dos Pastores Batistas do Brasil a se defender, vindo depois a ser excluído dessa Ordem dos Pastores Batistas, mas na defesa que ele escreveu, ele procurou esclarecer qual é o sentido disso. Então, se você quer entender aquilo que o pastor Ed Renekiewicz disse, eu recomendo ler essa defesa, tá? Se você quer entender aquilo que é a posição dele sobre isso, ele defende que a Bíblia é a palavra de Deus e que nós não podemos corrigir Deus. Tá? Então, se você está imaginando que o que ele quer dizer é que nós vamos corrigir Deus, não é isso que ele está dizendo. Mas o que ele diz tem um sentido muito mais preciso, mas realmente é uma expressão problemática, mas todas as expressões que nós vamos usar nesse contexto são problemáticas. Então, nós podemos achar que a melhor palavra para usar é contextualizar. Algumas pessoas defendem isso, a melhor palavra é contextualizar. Eu não vou ficar brigando aqui sobre qual palavra é a melhor. Eu não vou ficar discutindo sobre palavras. Então, na minha opinião, tanto atualizar quanto contextualizar, todas essas palavras são muito horríveis, são muito ruins para falar disso que a gente tem que falar aqui. Mas a própria palavra atualizar, em alguns contextos, dá essa ideia de mudar, né? de transformar. E não é exatamente isso que ele está defendendo. Mas, de toda maneira, o que eu quero te ajudar aqui é entender que talvez nós já estejamos atualizando a Bíblia há bastante tempo. Então, vamos falar sobre isso. Claro, preciso dizer que eu não vou aqui tratar do ministério do pastor Ed Renekiewicz. Eu não tenho competência para isso, eu não acompanho de maneira suficientemente atenta para isso. Também não tenho competência para falar da política eclesiástica entre os pastores batistas, na ordem dos pastores batistas do Brasil. E é importante dizer isso porque nós não devemos ser ingênuos a ponto de achar que decisões assim são decisões apenas teológicas, são apenas decisões doutrinais. Elas são sempre também decisões políticas, então existem outros interesses por trás, enfim, e não cabe a mim falar sobre esses interesses. Mas, de toda maneira, eu quero te ajudar aqui a entender algumas coisas. Então, um tema mencionado pelo pastor Ed Renekiewicz, e sempre que esse tema da atualização é mencionado, esse tema da escravidão é recorrente, esse tema é recorrente, o pastor Ed Renekiewicz, ele trata disso, ele menciona o tema da escravidão. Então, na Bíblia existe escravidão.
no nosso mundo, na nossa cultura, nós condenamos a escravidão. Mas a Bíblia, ela não tem uma condenação explícita e definitiva da escravidão. A gente pode falar de uma condenação dentro da tradição cristã. Você pode mencionar pais da igreja que condenaram a escravidão, como São Gregório de Nissa, mas não existe na Bíblia uma condenação definitiva da escravidão. O que existe é uma doutrina na qual nós cremos que seremos livres de Deus de toda a escravidão. Então a escravidão ela não vai para a vida eterna. E além disso, nós temos uma narrativa muito importante para nós, que é a narrativa do Êxodo, na qual Deus liberta escravos. Então, a principal narrativa do Antigo Testamento dentro dessa leitura é a narrativa de libertação de escravos. Mas nós não temos uma condenação da escravidão absoluta. Então, eu creio que não há na Bíblia também uma apologia à escravidão. Existem textos escritos num ambiente em que a escravidão existia. E existem textos que podem ser lidos, sim, como apologia à escravidão, como o texto de Noé e seus filhos. E o que nós temos contra isso é, no máximo, limitações à escravidão. Existem certas limitações à escravidão no Antigo Testamento, e existem limitações um pouco maiores, eu diria, no Novo Testamento à escravidão. Mas nós temos ali um contexto, especialmente no Novo Testamento, em que os cristãos não estavam em controle da sociedade, e eles tinham como missão alcançar todas as esferas da sociedade. Então, eles estavam alcançando esferas da sociedade onde a escravidão existia, era uma realidade. Então, isso gerava certas contradições, digamos assim. Não contradições aqui, eu me refiro à Bíblia, mas a contradições reais, contradições dentro da situação real em que a igreja estava. Então, essas contradições levam a muitas coisas interessantes, como a epístola a Filemon, que o pastor Henrique Witz menciona. Mas uma coisa que nós devemos saber é que, embora não exista na Bíblia uma defesa da escravidão, e embora na Bíblia existam limitações à escravidão, e na realidade, se a gente aplicar essas limitações que nós temos à escravidão na Bíblia de maneira bastante literal, essas limitações, sendo aplicadas de maneira sistemática e literal, levariam ao fim da escravidão, porque, na realidade, as limitações, sendo aplicadas da maneira que estão ali, com uma mentalidade cristã, inclusive, elas levariam à libertação dos escravos em algum momento. Né? Então, embora a gente possa ler aqui e ali essa insinuação, existe, por exemplo, a possibilidade de ler em Filemon a insinuação de que Paulo queria que Onésimo, que era escravo, fosse liberto. Existe ali uma insinuação. Pelo menos nós podemos ler ali como tendo essa insinuação. Mas, embora não exista na Bíblia apologia à escravidão, e embora existam essas limitações, existem textos proféticos do Antigo Testamento que mencionam a escravidão. E o povo de Israel, na era messiânica, exercendo escravidão, exercendo o domínio escravocrata sobre outras pessoas. Vou mencionar 2 textos aqui, e dentro da tradição judaica existem outros textos também que são interpretados dessa maneira. Então, certos ramos do judaísmo interpretam que isso vai existir. E, claro, eles interpretam isso no sentido de que aquelas nações quererão isso, eles desejarão, será voluntário, digamos assim. Mas independentemente disso, vamos ler o texto e ver o que ele nos diz. Um texto, por exemplo, é Isaías 14, do 1 ao 2, diz assim: Porque o Senhor se compadecerá de Jacó e ainda escolherá Israel e os porá na sua própria terra. Ajuntar-se-ão com eles os estrangeiros e se achegarão à casa de Jacó. E os povos os receberão e os levarão aos seus lugares. E a casa de Israel os possuirá por servos e por servas na terra do Senhor. E cativarão aqueles que os cativaram e dominarão sobre os seus opressores. Então, existe aqui uma linguagem nesse texto que, dentro do contexto do Antigo Testamento, é claro, o texto aqui diz servos, né? Usa essa expressão servos. No contexto do Antigo Testamento, a palavra servo geralmente significa 2 coisas: súdito e escravo. Esses são os 2 sentidos principais da palavra servo no Antigo Testamento: súdito e escravo. Então, dentro desse contexto, quando nós fazemos essa leitura, a possibilidade de que o texto seja lido como se referindo a uma escravidão futura, a uma promessa de que o povo de Israel escravizaria outras nações, é bem possível, né? Outro texto, Isaías 49, 23.
Reis serão os teus aios, e rainhas as tuas amas. Diante de ti se inclinarão com o rosto em terra, e lamberão o pó dos teus pés. Saberás que eu sou o Senhor, e que os que esperam em mim não serão envergonhados. Então aqui se diz que os povos, né, os reis, as nações, se prostrariam, beijariam os pés, lamberiam o pó dos pés, se curvariam diante de Israel. Então, que é, nesse contexto, pode significar uma certa sujeição tributária, política, uma dominação política nesse sentido, e pode significar escravidão também. Né? Então, esses e alguns outros textos podem ser usados para indicar isso. Então, se a gente simplesmente lê esses textos no contexto em que eles foram escritos, a gente deve acreditar que, possivelmente, haverá escravidão na era messiânica. E aqui falando da perspectiva do Antigo Testamento, tá? Não a era messiânica exatamente como um cristão a observa, possivelmente. Então, o que é que os cristãos fizeram com esse texto? Eles atualizaram o sentido do texto à luz do mistério de Cristo. Não se trata de atualizar o texto à luz da cultura da época deles. Eles atualizaram o texto à luz do mistério de Cristo. Então, textos como esse podem ser lidos de diversas outras maneiras. Eles não precisam ser lidos como significando a escravidão. A questão é como nós usamos o texto. Então, nós estamos atualizando a maneira de usar o texto. Então, eu não acredito que exista uma evolução moral linear da humanidade. Algumas pessoas pensam assim. Existe um progresso da humanidade. A humanidade está evoluindo no seu pensamento. Eu não acredito nisso. A humanidade pode aprender e ela pode esquecer. Não existe a necessidade de que a humanidade esteja aprendendo. E, frequentemente, a humanidade está, ao mesmo tempo, aprendendo e esquecendo. Ela está perdendo coisas e está aprendendo coisas. Então, coisas assim acontecem. Mas se existe uma coisa que nós aprendemos na nossa cultura, com as experiências do nosso tempo, existem várias que nós aprendemos. Muitas coisas nós aprendemos no século XX, muitas experiências dolorosas. Mas se existe uma coisa que nós aprendemos nos últimos séculos, é que a escravidão não é uma opção que nós devemos aceitar. Isso é algo que faz parte do repertório moral da nossa época, é uma coisa que nós aprendemos a partir das experiências que nós tivemos. Então, embora eu não acredite nesse progresso moral linear da humanidade, existem coisas que são aprendidas. Podem ser esquecidas depois, inclusive, mas que são aprendidas e que nós aprendemos que a escravidão não é uma possibilidade para nós. Esse ensinamento não está explícito nas Escrituras. Mas existem, claro, textos bíblicos que nós podemos conectar a isso, né? Mas não existe uma declaração bíblica. E não precisa haver. Por quê? Porque a Escritura ela não precisa ter suficiência ética. Ela não precisa ter suficiência moral. Aquilo que há de ética e moral nela, nós devemos valorizar, claro, nós devemos tratar como precioso, como palavra de Deus. Mas ela não tem suficiência ética e moral. Então existem questões que nós temos que tratar à luz de princípios bíblicos, mas tratar de outras maneiras. Então a gente pode dizer, por exemplo, né, que se eu quero tratar o outro, se eu devo tratar o outro como eu quero ser tratado, óbvio que a escravidão não se encaixa aí, mas é óbvio para nós hoje. Para muitas pessoas de outras épocas isso não seria tão óbvio que eu devo tratar assim as pessoas, porque existe na sociedade certas relações de poder e de autoridade em que esse texto não se encaixa tão bem. Então, por conta disso, pessoas de outras épocas não achariam que isso é óbvio. Pelo contrário, talvez pessoas de outra época defenderiam a escravidão usando outros textos bíblicos. Então, nós podemos sim fazer uma defesa da abolição da escravatura, nós podemos escrever contra a escravidão, como cristãos fizeram no século XVIII, século XIX, mas tudo isso depende de um uso atualizado da Bíblia. Então, os próprios autores bíblicos, eles atualizaram mensagens de figuras anteriores. O apóstolo João, ele atualizou em grande parte os profetas do Antigo Testamento, trazendo para o presente coisas do passado. A gente pode dizer que, de certa maneira, o profeta Daniel atualizou a mensagem do profeta Jeremias. Então, a questão não é se há uma atualização, mas qual atualização. Por exemplo, existem pessoas que vão defender hoje, a partir de uma perspectiva de atualização, que Cristo não é o único Salvador. Que todas as religiões são caminhos para Deus, o que já é estranho, porque nem todas as religiões estão preocupadas em ser caminhos para Deus.
Então, mas que todas as religiões são de alguma maneira verdadeiras, que todas as religiões elas são iguais. Algumas pessoas defenderão isso. Claro, nós podemos defender que as religiões são juridicamente iguais. No nosso país elas são, ou deveriam ser juridicamente iguais. Mas não é aceitável para nós, de uma perspectiva religiosa, que Cristo ele tem outros salvadores, outras pessoas que estão em pé de igualdade com ele. Nós não cremos nisso, nós cremos que Cristo é o único Salvador. Então, para nós, essa não é uma maneira aceitável de atualizar a mensagem da Bíblia. Algumas pessoas que estão preocupadas com a mensagem do pastor Ed Renekiewicz são preocupadas com isso, com essa ideia que circula em muitos ambientes progressistas, e aí, por associação, as pessoas fazem com que essa mesma ideia entre na conta do pastor Ed Renekiewicz. Então, em relação a isso, nós não podemos atualizar a Bíblia dessa maneira. Mas existem outras maneiras pelas quais as pessoas têm atualizado a Bíblia. E eu quero aqui não defender, mas quero te ajudar a pensar sobre essas questões, se vale a pena atualizar elas mesmas. Por exemplo, a Escritura no Antigo Testamento, em diversos momentos, condena a usura. Na lei de Moisés se condena a usura entre os judeus, mas existem outros textos, os Salmos, que condenam a usura de uma maneira mais ampla. Um exemplo é o Salmo 15. Existem outros textos no Antigo Testamento também que podem ser vistos como, de certa maneira, condenação à usura, mas existe uma condenação à usura no Antigo Testamento na Bíblia. O Novo Testamento nunca disse que essa condenação passou. O Novo Testamento nunca disse, a partir de agora pode a usura, a partir de agora a usura pode nessas situações. Então, existe uma condenação à usura, e o mais perto que Cristo chega de falar disso é dizer que nós devemos emprestar sem esperar retorno. O que é usura? É emprestar esperando retorno. Então, o próprio Cristo, em Lucas 6, reitera essa proibição, de uma maneira até mais ampla do que havia no Antigo Testamento. Então, nós vivemos num mundo hoje onde a usura é normal, é comum. A gente pode dizer que, em grande parte, o capitalismo em que nós vivemos depende da usura. Então, o que é que a gente faz com esse mandamento que proíbe a usura? A gente atualizou, não foi? A gente atualizou o mandamento que fala da usura. Ou seja, a gente vive como se esse mandamento não existisse. E eu entendo que nem todo mundo tem esse cinismo, tá? Eu não estou dizendo aqui que todo mundo é cínico em relação a isso. Mas o que foi que a gente fez? Historicamente, os cristãos ocidentais foram criando exceções ao mandamento da usura. E, exceção após outra, o mandamento foi quase esgotado da sua utilidade e do seu propósito. Então, nós atualizamos o mandamento que fala da usura. Outro exemplo aqui. Esse foi um exemplo que eu soltei em redes sociais hoje, né? Aliás, perdão, ontem. Então, existem pessoas que são muito contra a atualizar a Bíblia. Por que essas pessoas querem, ao mesmo tempo, que a ceia do Senhor, ou Santa Eucaristia, Santa Comunhão, seja celebrada com suco de uva, se Cristo celebrou com vinho? As pessoas podem ter uma ótima defesa disso. E eu não estou aqui questionando os argumentos que as pessoas têm. Mas o que é isso se não atualizar a Bíblia? Ou seja, na Bíblia foi feito de uma maneira, você faz hoje de outra maneira. Então isso também é atualizar a Bíblia. Se você defende isso, é uma forma de atualizar a Bíblia, né? Ou, outra coisa, em 2 João, capítulo 2, perdão, em 2 João, versículos 10 e 11, nós lemos o seguinte: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, a doutrina cristã, a doutrina da encarnação, etc., não o recebais em casa, nem lhe deis boas-vindas, porque aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Nós não aplicamos esse texto de maneira literal hoje. Possivelmente, na época em que ele foi escrito, ele foi lido de maneira muito literal e aplicado de maneira muito literal. Pelo menos para aqueles que estavam preocupados em aplicá-lo, né? Então, quando nós vamos para um texto assim, é muito difícil no mundo de hoje, na cultura de hoje, nós aplicarmos. É fácil a gente aplicar, por exemplo, é mais fácil a gente aplicar, por exemplo, o mandamento que está lá em Mateus capítulo 5, Cristo diz que nós devemos saudar, inclusive, os nossos inimigos. Nós não devemos saudar apenas aquelas pessoas que nos amam. É mais fácil aplicar esse mandamento. Mas esse texto aqui, de 2 João, que não é tão conhecido, não é tão citado, talvez você nunca vá ver esse texto ser citado numa igreja, esse texto nós não aplicamos de maneira tão fácil hoje.
Não é tão fácil não saudar pessoas que não trazem a mesma doutrina. A gente não está falando aqui de não saudar os seres humanos em geral. Pessoas em geral que sejam de outras religiões. Mas cristãos que têm uma divergência séria conosco. Cristãos que não têm exatamente a mesma doutrina que nós consideramos ortodoxa. O texto diz para não saudar essas pessoas, não receber essas pessoas na sua casa. E nós fazemos isso. Então, quando olhamos para um texto assim, o que é que a gente faz? Não, a gente observa uma preocupação por trás do texto, a gente procura aplicar essa preocupação hoje. E, embora possa parecer muito fácil a gente distinguir entre aquilo que é princípio e aquilo que é cultural, muitas pessoas vão dizer isso. Não, na Bíblia você deve aplicar aquilo que é eterno. E existem várias coisas que são culturais. É muito fácil distinguir o que é eterno e o que é cultural. Isso na teoria é muito fácil. Na teoria é muito fácil distinguir entre o que é eterno e o que é cultural na Bíblia. E é interessante que tanto conservadores como liberais usam esse mesmo argumento. Tanto conservadores como liberais procuram ver na Bíblia coisas que são eternas e coisas que são culturais. Os liberais, claro, eles, e falando aqui dos liberais, não aqueles que são chamados de liberais hoje, mas os liberais originais do século XIX, eles diziam, essas coisas aqui, algumas são palavra de Deus e outras não. Os conservadores hoje encontraram uma maneira de dizer a mesma coisa sem dizer a mesma coisa. Ou seja, em vez de dizer isso aqui é a palavra de Deus e isso não é, o que é que eles dizem? Não, tudo é a palavra de Deus, mas alguma coisa é a palavra eterna, outra coisa é cultural. Se você questiona sobre essas coisas culturais, eles vão dizer, não, isso aqui é a palavra de Deus também, mas está numa linguagem, num contexto cultural, etc, etc. Na teoria é muito fácil fazer essa diferença, porque se a gente vive a vida cristã nas nossas comunidades, essa diferença já está feita. A gente pega simplesmente a maneira como a nossa igreja já vive e usa isso como regra. Mas na prática, não é tão fácil a gente distinguir essas coisas olhando para a Bíblia. Porque cada época distingue de uma maneira diferente. Se nós olharmos os cristãos até o século XIX, a esmagadora maioria deles olharia o texto de 1 Coríntios 11, em que Paulo diz para as mulheres usarem o véu, e diria, isso aqui é eterno. Isso aqui não é cultural. Até porque a argumentação que Paulo dá não é uma argumentação cultural. Ele dá uma argumentação baseada na natureza humana. Ele dá uma argumentação baseada nos anjos. Ele não dá uma argumentação baseada na cultura. Muita gente lê esse texto e diz, não, isso aqui, Paulo queria que as mulheres cristãs não fossem confundidas com as prostitutas. E Paulo queria que certa situação com as mulheres ali em Corinto fosse tratada, etc. Mas o texto não dá nenhuma indicação disso. O texto não diz nada sobre esses contextos. O que o texto diz é sobre a natureza do homem e a natureza da mulher. Então, o contexto ali não nos diz nada de que aquilo ali é apenas uma coisa cultural. Então, se nós olhamos para o texto hoje e dizemos, não, isso aqui nós não vamos observar de maneira natural. E por que a gente vai dizer isso? Porque nós sabemos que na nossa igreja as mulheres não usam véu. Falando aqui de maneira generalizada. Existem, sim, igrejas que as mulheres usam véu. Mas, usando isso de maneira generalizada, o que é que as pessoas vão dizer? Não, é muito fácil identificar que isso aqui é apenas cultural. Mas o texto não tem nenhuma indicação. Não tem nada no texto que indique que é cultural. Então, a gente acha que é cultural, por quê? Porque nós, pela nossa cultura, pela nossa vida moderna, somos ensinados que certos costumes, como por exemplo o tamanho do cabelo ou as roupas que a gente usa, são culturais. Isso a gente não aprende na Bíblia. É a nossa cultura que diz isso. Ou seja, enquanto a Bíblia diz que aquilo ali é algo ligado à natureza humana, a nossa cultura diz que aquilo ali é algo cultural. E nós ficamos com a nossa cultura. Então, na realidade, não é tão simples a gente fazer essa distinção entre o que é cultural e aquilo que é eterno. Esse exemplo do uso do véu é um caso particularmente importante. Existe um texto, por exemplo, no Salmo, que diz, orai pela paz em Jerusalém. Então, existem pessoas que ainda hoje interpretam esse mandamento como se significasse o seguinte, nós temos que orar pela paz dos judeus, nós temos que orar pela paz dos israelenses e orar para que os palestinos se submetam, que eles se acomodem àquela situação política e que eles aceitem que a terra não é deles. Eles podem viver ali se os judeus aceitarem, mas eles devem aceitar aquela situação. Ou seja, a gente pede uma paz direcionada a um certo povo. Uma mensagem muito perigosa. Mas existem pessoas que ainda hoje oram dessa maneira, entendem esse texto dessa maneira. Quando na realidade, como cristãos, o que nós devemos fazer é orar sim, entender que essa
oração é muito importante para nós, mas não entender que essa oração se dirige a um povo. Deus quer que nós oremos pela paz de Jerusalém, sim. E essa paz de Jerusalém é paz tanto para os israelenses quanto para os palestinos. Tanto para árabes como para judeus. E como para, inclusive, palestinos cristãos. Ou judeus cristãos. Então, nós temos que orar pela paz por todos aqueles povos. A paz para todos aqueles povos. E isso é entender a Escritura de maneira atualizada, atualizando o texto bíblico à luz do mistério de Cristo, atualizando o texto bíblico à luz dos princípios de Cristo, como lemos inclusive no Antigo Testamento, em Miqueias 5:2, embora o texto não fosse tão claro naquela época, mas hoje para nós sim. Ele é a nossa paz. Lemos em Miqueias 5:5. Ele é a nossa paz. Então a paz para Jerusalém é Cristo. É nele que eles vão encontrar a paz política. Então, nós temos que orar por isso, orar por essa paz. Isso é ler a Bíblia de maneira atualizada. É atualizando a Escritura à luz de princípios que são eternos, que são os princípios de Cristo. Então, somente dentro, e aqui eu quero dizer a última coisa, somente dentro de uma tradição viva é que nós somos capazes de navegar nesse universo. Porque senão é o relativismo absoluto. Senão nós não sabemos distinguir o que é cultural e o que não é. Então, somente dentro de uma tradição viva, em diálogo com a cultura, uma tradição que procure servir a cultura e não dominar a cultura, é que nós podemos entender como navegar nesse universo e como aplicar a leitura da Escritura à chave de Cristo. Então, o que é atualizar a Escritura diante disso? Nós temos que entender que cabe à igreja, dialogando e conversando sobre essas coisas, como aplicar a Escritura no seu próprio tempo. Não é a canetada de um teólogo, nem mesmo de um pastor, que vai decidir. Cabe a nós, sim, como teólogos, como pastores, conversarmos sobre isso, procurarmos ouvir a nossa cultura e procurar ver se nós estamos usando a palavra de Deus para trazer vida ou para trazer morte. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Você concorda com isso? Existem outros exemplos que você acredita que a nossa cultura está aplicando de uma maneira diferente, que nós estamos atualizando a Bíblia de um jeito diferente, ou tem algum texto que você acha que deveria ser atualizado? Dá sua opinião aí nos comentários. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.